No corredor. Ele deveria estar sentado lá porque, como você disse corretamente, ele fez muito por aquela garota. E ela até admitiu isso nos primeiros tempos, antes de se afastar dele. Ele mora a 3 horas de distância. Não há desculpa. E, na verdade, preciso dizer que as circunstâncias em que ele vive são bem tristes. Ela se casou por dinheiro, está muito claro. Ela fisgou o elefante. Ficou radiante. Virou uma princesa, entre aspas. Bem, você pode imaginar. Foi tudo planejado desde o início. Ela negou estar interessada na família real, mas era totalmente obcecada. Eu conheço alguém que conhece o ex-marido dela e disse que ela tinha um quadro de visualizações com o príncipe Harry nele. Acho que toda essa falsidade vai desmoronar pouco a pouco, porque as pessoas estão cansadas do comportamento dela, cansadas das mentiras, exageros e negatividade. Algo estava errado. Não foi alto ou escandaloso, apenas um pequeno momento que incomodou. Um olhar, uma piscada e silêncio. Mas, se você prestou atenção, sabe que isso não foi nada irrelevante. As cabeças dos filhos cobertas com emojis quando vão à Disney e coisas assim. Ou mostra, ou não mostra. Mas dá para ver claramente o que ela está tramando. Não foi uma manchete sensacionalista ou uma mensagem vazada que começou tudo. Não teve vídeo escandaloso nem entrevista explosiva. Apenas uma piscada. Isso foi tudo. 5 piscadas, para ser exato. Lentas, hesitantes, descompassadas, como se os olhos dela tentassem dizer algo que seus lábios perfeitamente posicionados não ousavam pronunciar. Vai haver uma vingança terrível quando essas crianças crescerem. Eu não sei você, mas eu ficaria muito irritado se descobrisse que fui usado em todas essas postagens pelos meus pais de maneira tão estranha. Meghan Markle estava sentada sob a luz suave do estúdio, impecável como sempre, quando o apresentador fez uma pergunta tão simples, tão inofensiva e ainda assim devastadoramente reveladora. Você acha que vai estar casada para sempre? Ela não hesitou, pelo menos por fora. A resposta veio rápido. Sim. Mas seu rosto contava outra história. Um sorriso estranho, um leve desconforto, um inclinar de queixo que gritava: vamos mudar de assunto. E então, as piscadas. Em algum momento, essas crianças vão perceber que nunca conheceram os avós. O Sr. Markle, pessoalmente, acho que é, claro, um homem destruído, mas também é um homem doce. Ele fez muito por aquela garota quando ela crescia. Você não acha que tudo isso foram 5 piscadas nervosas e deliberadas que não pertencem a uma mulher segura em seu conto de fadas? Elas pertencem a alguém que já ensaiou o próximo passo, e 24 horas depois, esse passo já estava em ação. Meghan Markle foi vista envolta em elegância, os olhos brilhando diante de um bilionário saudita em um dos restaurantes mais exclusivos de Los Angeles, sem Harry, sem aliança, sem bebê, apenas velas, risos e taças de champanhe que tilintavam fácil demais. Coincidência? Nem pensar. O fato de ele ainda não ter contato com Meghan. E claro, um dia essas crianças vão perceber que poderiam ter sido primos do príncipe George, o futuro rei, e poderiam estar aqui se divertindo com seus primos. Eles não vão conhecê-los. Nada na vida pública de Meghan é por acaso. Cada roupa é escolhida com precisão simbólica. Cada aparição pública é cronometrada, tematizada e filtrada através de uma lente de perfeição próxima à realeza. Então, um jantar com um magnata estrangeiro poucas horas após aquele momento estranho da entrevista? Por favor. Aquilo foi estratégia, não coincidência. Acho que a princesa Eugenie pode fazer muito, já que claramente é próxima de Harry. E se você se lembra de toda aquela história de Portugal, de comprar casa e tudo mais? Alguns dizem que foi só negócios. Outros sussurram sobre lançamentos suaves e jogadas silenciosas de poder. Mas uma coisa é certa. A piscada não mentiu. Foi a piscada que quebrou a ilusão. O conto de fadas já estava com rachaduras e Meghan já havia começado a planejar sua rota de fuga. Porque quando seu rosto diz
Próximo capítulo, seu casamento já está no epílogo. E deixe-me usar essa palavra novamente. Ela estava em uma caçada. Não apenas por um britânico famoso, não apenas por um nobre. Ela queria o príncipe Harry. Não foi apenas um jantar. Foi uma declaração. E Meghan Markle a fez sem dizer uma única palavra. Imagine, tetos dourados, cortinas de veludo e o sussurro suave do dinheiro antigo ecoando em uma sala de jantar privada em Dubai. Sentada no centro, como uma Cleópatra moderna, estava Meghan. Impecável, serena e irradiando uma confiança que já não precisava de um príncipe ao seu lado. À sua frente, um dos bilionários mais misteriosos do Oriente Médio, poderoso, reservado e rico o bastante para comprar reinos inteiros sem piscar. Um breve contexto. Foi Megyn Kelly quem primeiro revelou provas do mood board durante meu antigo programa na GB News. Mas em seu brilhante The Megyn Kelly Show, sem câmeras permitidas, sem séquito à vista, a imagem mesmo assim vazou. Porque coisas assim não permanecem escondidas quando foram feitas para ser vistas. E o momento... não poderia ter sido mais cruel. Naquela mesma semana, o príncipe Harry levou mais um golpe ao que restava de sua identidade real. Outro título removido. Mais uma porta de palácio fechada discretamente em sua cara. Enquanto ele desaparecia no pano de fundo, Meghan brilhava sob lustres dourados, saboreando vinhos de $1000, como se não tivesse deixado a monarquia em chamas. Príncipe George e os outros... Não sei. Acho que uma vingança horrível está se formando naquelas crianças. Interessante. Bom, no Jubileu de Platina, alguns anos atrás, eu me perdi depois de um dos eventos e entrei por engano em uma área onde não deveria estar. Nada de roupas bege combinando. Nada de mãos dadas sinalizando união. Nada de fotos beneficentes encenadas. Só Meghan, só dinheiro, só movimento. O que fez isso soar ainda mais forte? O silêncio. Nenhuma declaração do time Sussex, nenhuma manobra frenética de relações públicas, nenhum jantar privado com propósito filantrópico, nenhuma desculpa criada às pressas. Apenas Meghan, depois vista com óculos de sol enormes de grife, sorrindo de lado, como se soubesse exatamente o que estava fazendo, e desafiando o mundo a questioná-la por isso. E é isso. E acho que não se pode ir além do que disse o ex-marido. Ele é um homem honrado. Não vai mentir. Por que faria isso? Essa é a verdade. E acredito que vamos buscar essa verdade por muito tempo ainda. Enquanto isso, Harry, em lugar nenhum. Nada no Instagram, nenhum podcast, nem mesmo uma imagem borrada num posto de gasolina. O contraste era cinematográfico. Um estava em ascensão, o outro apagado. Não foi apenas um jantar, foi um movimento de poder, servido com caviar e envolto em intenção. É como... Quando o príncipe Harry vai acordar? Quantos alertas mais ele precisa? Sabemos, através de Tom Bower, que Meghan Markle devolveu o anel de noivado para Trevor Engelson pelo correio. Mas Meghan não precisou fazer nenhum comunicado oficial. Ela serviu sua mensagem ao ponto, com uma pitada de desapego real. Porque quando uma mulher janta com bilionários, enquanto seu marido é discretamente apagado de sua herança, ela não está só fazendo contatos. Está reescrevendo as regras do seu próprio império. Enquanto os filhos de Mike e Zara brincavam, pulando uns nos outros nas costas de Mike, de Peter Phillips, foi realmente uma alegria ver. E pensei, seria maravilhoso se Lilibet e Archie pudessem estar com os primos. Houve um tempo em que o nome do príncipe Harry tinha peso. Peso real. Uma coroa por nascimento, um legado por sangue. Hoje, essa coroa está escorregando. Não com um estrondo, mas com um apagamento silencioso, ainda mais cruel. Enquanto Meghan brindava com bilionários sob lustres dourados, Harry era sistematicamente deletado da instituição que o moldou. Seu status de Sua Alteza Real foi discretamente retirado dos registros oficiais. Sua posição no site da família real, enterrada como nota de rodapé esquecida.
sua imagem substituída, seus títulos reduzidos a relíquias. Interessante, essa nova estratégia de PR no Instagram. Aliás, costumávamos ver só as costas das cabeças das crianças. Agora, os rostos estavam em destaque nos vídeos. Parece que o novo time de mídia está... O menino que uma vez caminhou atrás do caixão da mãe, com o mundo inteiro assistindo, hoje vaga nas sombras do próprio nome. A coroa que antes o definia agora parece um enfeite de Halloween, empoeirada, mal ajustada e vergonhosamente fora de lugar. Antes símbolo de dever e honra, agora repousa em um sótão metafórico, acumulando pó enquanto o palácio segue em frente sem ele. Você queria o príncipe Harry? Porque, segundo minhas reportagens sobre a juventude de Meghan em Londres, Angela deixou claro que ela estava atrás de um famoso. E os tipos que ela perseguia eram como Max George do The Wanted e Matt Cardle do The X Factor. E Meghan não está protestando. Não está voando para Londres em desafio. Nem está no mesmo hemisfério. A mulher que uma vez segurou sua mão na TV nacional jurando devoção diante da Oprah, agora mudou totalmente de rumo. Agora, ela cria marcas de lifestyle, alegres até o ponto do surreal. Vídeos cortando abacaxi, lançamentos com tema de limão, conteúdo estético e curado que grita "vida leve", enquanto a identidade do marido se dissolve em silêncio. Acabou o "estamos juntos nisso". Acabou o nós contra a instituição. Agora é apenas Meghan S.A. em modo de lançamento total, enquanto Harry vira um fantasma do passado de Windsor. Ela mesma foi quem tempos atrás disse: "Não, queremos que vocês façam dancinhas, queremos os rostos das crianças por aí, queremos tudo exposto para o público analisar." É uma mudança muito interessante. Há algo arrepiante nesse contraste. Meghan está construindo uma marca. Harry está perdendo seu direito de nascimento, e nenhum dos dois diz isso em voz alta, mas ações falam mais alto que promessas. E o príncipe, que já teve um coração de ouro, agora se parece mais e mais com um homem sem reino, um marido sem manchete. Meghan e Harry. E, sinceramente, acho trágico que nem o rei, nem Thomas Markle, pai, estejam envolvidos de forma alguma. Nem na vida dos filhos. Vamos voltar, não ao casamento, nem à entrevista com a Oprah, mas ao blog, The Tig. Um cantinho bem curado da internet onde Meghan Markle, muito antes de virar duquesa, escrevia sobre vinhos, postava mantras de girl boss e mostrava uma vida de luxo de banheiras em hotéis 5 estrelas. Tudo intencional. Tudo polido. Era o plano. É fascinante como ela mirou em Harry. Acho que ela o estudou. Se você observar com atenção, verá que ele é muito vulnerável. Mesmo naquela época, Meghan não era apenas uma atriz fazendo papel de paralegal na TV. Ela estava construindo, em silêncio, uma identidade. Cuidadosamente. Post por post. Não buscava só trabalhos. Estudava influência, marca, acesso, legado. Ele queria casar. Me disseram que ele queria filhos. Então, quando Meghan conheceu o príncipe Harry, vamos deixar claro, isso não foi um conto de fadas. Foi uma estratégia encontrando uma oportunidade real. Ela não tropeçou no palácio. Ela entrou de salto alto, iluminador e com um plano. Ela não queria só um homem. Queria a máquina por trás dele, a instituição dourada, os holofotes globais, o nome com séculos de peso. Ela não queria o fim da história. Queria os direitos autorais. E até hoje ele não tem mais contato com Meghan. E claro que, um dia, as crianças vão perceber que poderiam ter sido primos do príncipe George, o futuro rei. Poderiam ter crescido aqui com os primos, mas não vão conhecê-los. Quero dizer, a única esperança nisso. Mas uma vez lá dentro, a ilusão desabou mais rápido do que você consegue dizer obrigações da Commonwealth. Segundo fontes do palácio, Meghan achava que a realeza seria como Versalhes, lustres, jatinhos, orçamento infinito para alta costura. O que ela encontrou foi um castelo gelado, joias racionadas e toque de recolher com nome de protocolo. E repito, é fascinante como ela mirou em Harry. Ela o estudou.
E se você prestar atenção, verá o quão frágil ele é. E aí veio o choque real. Harry não era rico de verdade. Ele tinha o título, a fama, a mídia. Mas no mundo de Meghan, o dos bilionários, salas de reunião e brunches de fundos de investimento, Harry era só rico adjacente. Não era Jeff Bezos, nem Elon Musk, nem mesmo David Beckham. Acho que a princesa Eugenie poderia fazer muito, já que é claramente a mais próxima de Harry. E se você lembrar daquela história de Portugal, de comprar casa e tudo mais, casar com a monarquia deveria ser um upgrade. Mas dentro do palácio, parecia que ela trocou os estúdios de Hollywood por um museu histórico cheio de regras, hierarquia e escrutínio incansável. Meghan ouviu que ele amava a África, então ela ofereceu a ele África. Foram para uma viagem rápida, e aí a máscara começou a cair. Acabou a vibe de duquesa encantada. Acabou o discurso de adaptação à instituição. A blogueira virou arquiteta de marca. 2 posts do TIG aos registros de marcas, dos muros do castelo ao conteúdo curado. Meghan não estava fugindo da monarquia. Estava construindo algo melhor, a sua imagem. Porque se o palácio não lhe dava a coroa que queria, ela forjaria a sua, e a venderia em várias cores. Príncipe George e os outros? Não sei. Só consigo imaginar uma vingança silenciosa vindo dessas crianças. Interessante? Bom, no Jubileu de Platina, anos atrás, tomei um caminho errado e entrei numa área onde não devia estar. Harry, o rebelde encantador, o príncipe soldado, o que fazia manchetes por quebrar as regras. Mas dentro do palácio, ele nunca foi o um. Era o plano reserva. Não o herdeiro, só o substituto. E Meghan, ela não aceitou ser segunda colocada. Fontes dizem que ela entrou na arena real esperando coroas, prestígio e um lugar na primeira fila da mesa do poder global. Mas o que ela encontrou foi o Nottingham Cottage, uma casa inicial da realeza, modesta, apertada, escondida nos fundos do palácio, com luminárias da IKEA e tinta descascando. Esqueça o conto de fadas estilo Downton Abbey. Era mais como vida universitária da realeza, sem mordomo por perto. Os filhos de Mike e Zara estavam brincando, pulando uns sobre os outros, subindo nas costas do Mike, nas costas do Peter Phillips. Foi um momento de verdadeira alegria de assistir. E pensei, não seria maravilhoso se Lilibet e Archie pudessem brincar com os primos? Mas, cadê a riqueza? Cadê os empregados? Cadê os privilégios que tornariam todos aqueles protocolos suportáveis? Não demorou para surgirem as perguntas, mas não vinham do Harry. Sussurravam que era Meghan quem as fazia, direta, ousada, desafiando a hierarquia sagrada da casa de Windsor. Tudo aquilo foi muito bem planejado, disseram alguns. E só prova que não estamos errados em duvidar de quase tudo o que ela diz. Por que William fica no centro das atenções? Por que Kate tem o glamour, a cobertura, a imagem cuidadosamente produzida? Por que somos só o elenco de apoio? E ali estava, a fagulha que incendiou toda a narrativa. Durante séculos, a família real operou com um sistema rígido. O herdeiro sobe, o reserva espera. Ela não foi criada para ficar calada. Não deixou Hollywood para ser coadjuvante. Veio para ser vista, ouvida e celebrada. E, de repente, a imprensa que idolatrava a garota do Harry começou a mudar de tom. Surgiram rumores. Assessores da realeza ficaram nervosos. As manchetes azedaram. O conto de fadas virou confronto. E lembre-se, Angela Lee e, antes de tudo, Megyn Kelly já haviam revelado isso muito antes de Meghan Markle publicar seus vision boards. A firma não tinha espaço para uma duquesa que questionasse o sistema. E Meghan nunca teve intenção de ser figurante na história de outra pessoa. Então, ela virou o roteiro. Se o palácio não lhe desse o papel principal, ela criaria seu próprio palco e garantiria que os holofotes a seguissem. Não se engane com a ausência de papéis de divórcio. Algo já se quebrou. Chame de separação informal,
reposicionamento de marca ou pré-lançamento de uma era solo. O fato é, isso não é apenas distanciamento, é planejamento. Os tempos de Duque e Duquesa de Sussex como dupla acabaram. Nada mais de fotos de mãos dadas, de bate-papo em podcast, de rebelião real conjunta. Agora Meghan desfila sozinha no tapete vermelho. E Harry? Nem está na lista. E aí vem o American Riviera Orchard. Meghan, com uma marca cujo logo parece perfumado com raspas de limão. Potes de geleia amarrados com barbante, fotos cuidadosamente montadas dela cortando rosas, organizando pêssegos, desfilando por Montecito como se estivesse numa capa da Vogue. Nenhum sinal de Harry, nenhuma mão, nenhum cameio, nenhum suspiro de colaboração. Vamos ser sinceros, não é questão de agenda cheia ou divisão de tarefas. É uma mulher relançando a si mesma. É como a Beyoncé saindo do Destiny's Child. Mas em vez de um microfone, Meghan segura um pote de compota. E Harry? Silêncio. De rebelde real a cônjuge recluso. Assistindo enquanto a mulher que dizia "estamos juntos" agora constrói um universo onde ele parece não ter mais lugar. Isso não é um intervalo, é um plano, um afastamento milimetricamente coreografado, que parece menos um casamento e mais uma saída estratégica da marca antes conhecida como Sussex. E eles estão brincando um pouco com ele. E o que você achou do contraste entre os dois? Lembra daquelas fotos do casamento real que Patrick Litchfield tirou? Houve um momento em que ele disse: "Ok, pessoal, acabou." E todo mundo relaxou. E mesmo assim não houve separação oficial, nenhum anúncio, nenhuma declaração dramática da equipe de PR. Apenas espaço, medido, controlado, estratégico. Porque isso não é um divórcio. Ainda não. É um padrão de espera, um distanciamento gradual, um teste de como é a vida de Meghan Markle, sem o segundo príncipe, sem as bagagens reais, ou sem o sobrenome Sussex, atrelado a cada passo seu. Então, enquanto o mundo observa e se pergunta, uma coisa é certa: essa separação pode não ser legal, mas é barulhenta. É intencional, e já está redefinindo tudo, para manter Harry pulando por aí, sabe? Ela tinha caprichos. Dizia que não gostava de algo e deixava a vida dele bem difícil, e ele não conseguia lidar. Então ele apenas tentava agradá-la. Ele foi um dia o príncipe dourado, o galã real, aquele que dava um toque de ousadia à monarquia e trouxe charme a uma instituição secular. Agora mal é percebido, o príncipe Harry, duque de Sussex, rebelde da realeza que abriu mão de tudo, agora caminha sozinho. E todos eles juntos. E ele fez uma foto bem fofa com todo mundo, damas de honra e afins, todos quase se esbarrando. Sim, é completamente diferente. E claro, já disse isso antes, mas voltando ao Dia das Mães. Achei que você comemorava sua própria mãe nesse dia, não a si mesma. Enquanto Meghan circula entre os bilionários, lança marcas de lifestyle e se deleita no seu Montecito Bloom, Harry se apega à última coisa que ainda leva seu nome: os Invictus Games. Esse é seu bebê, seu legado, seu lembrete ao mundo de que ele ainda representa algo. Mas mesmo isso soa mais silencioso agora, mais apagado. Ele tenta agradá-la, mas é muito difícil quando se tem alguém que muda de humor o tempo inteiro, altera o que coloca no mood board. Então você pode... Vemos nos eventos. A voz dele trêmula um pouco, os olhos vagam rápido, o sorriso está forçado, um pouco exagerado. Ele já não é o royal confiante que enfrentava a imprensa e protegia a esposa como um leão. É um homem inseguro, sem saber mais onde se encaixa. E pensei, os títulos se foram. Os holofotes esfriaram. Ele já não é um duque com todo o protocolo. É uma nota de rodapé no próximo capítulo de Meghan, um coadjuvante esquecido em uma história que claramente seguiu em frente. E onde está agora? Quando Meghan está jantando com magnatas e participando de lançamentos de marca com tema de pomar, não é em Beverly Hills, nem no Polo Lounge, nem ao lado dela.
Como o pai sendo celebrado, óbvio que ela não vai celebrar nem ao rei, nem ao Sr. Markle. Exatamente. Não seu próprio pai que pagou sua escola, a levou aos sets e tudo mais. Ele vaga pelos bairros do oeste de Londres. Boné de beisebol bem baixo, olhos ocultos, sem ser reconhecido, captado pelas câmeras de campainha, só, em silêncio. Um fantasma real capturado em imagens granuladas rondando os lugares onde costumava pertencer, sem entourage, sem cobertura da imprensa. Fazer isso? Nunca fariam comigo, mas ela fez. E é isso que ela gostou. Queria ter certeza de que seguia em frente. Motivava-se ao ver que aquilo funcionava. Meghan está construindo impérios. Harry está à deriva. O mesmo homem que um dia recuou pelo bem da família, agora parece não ter ninguém ao lado publicamente, nem em posicionamento de marca. Ele não é o destaque. É a nota de rodapé no comunicado de imprensa de Meghan. E enquanto o mundo a assiste brilhar solo, a pergunta fica impossível de ignorar. Para onde vai Harry quando a história não precisar mais dele? Voltando ao passado. Por que o Sr. Martin nunca conheceu o príncipe Harry? Só há 3 razões possíveis. Uma, que ela sentia vergonha dele, o que acho bem feio. 2, possivelmente achou que ele tinha feito algo errado. Bem, 2. Foi apenas um piscar, depois outro, 5 no total, rápidos, desiguais, nervosos. Mas na corte da opinião pública, onde cada microexpressão se amplia e cada pausa vira manchete, esse piscar foi mais do que um momento. Foi um manifesto. Aí está. E o que ela fez foi manter Harry pulando atrás de algo assim, sabe? Queria continuar mudando o mood board. A pergunta foi simples, quase ingênua. Você acha que vai continuar casado para sempre? Meghan sorriu. Ou tentou. Os lábios se curvaram, mas os olhos se mantiveram sérios, distantes, aquele tipo de sorriso que não toca a alma. E então vieram os piscados. É difícil, e ele não consegue lidar com ela, então apenas tenta fazer o que ela quer, tenta agradá-la. Mas é muito difícil quando alguém muda de humor o tempo todo, altera o que mostra no mood board. E como se já fosse parte do roteiro, veio a próxima manchete. Meghan Markle, jantando com um bilionário saudita em um dos restaurantes mais exclusivos de Dubai. Sem Harry, sem contexto, sem explicações. Mas se você conhecesse Meghan e soubesse como ela opera, saberia que não foi algo aleatório. Ela não faz nada por acaso. Eu não discordo disso. Não acho que seja coincidência. A terceira razão é que acho que ela estava preocupada que ele poderia ter alertado o príncipe Harry. Não é isso que você está prestes a ganhar com essa garota. 2 famílias normais? De jeito nenhum. Elas se casaram com a realeza. Aí veio a limpeza digital. As postagens nas redes sociais começaram a mudar. Harry, antes um pilar da máquina Meghan, desapareceu no plano de fundo. As menções desapareceram. O branding conjunto parou completamente. Meghan assumiu o centro do palco solo, como se já tivesse ensaiado isso centenas de vezes no espelho. Só algumas pessoas se dariam esse trabalho. Jamais me veria fazendo isso, mas ela fez. Sem comunicado, sem entrevista chorosa, apenas silêncio e uma reintrodução impecavelmente curada. Não, aquela piscada não foi um tique. Foi o trailer de uma nova temporada, uma em que a duquesa abandona a parceria e assume o papel principal, uma em que ela para de pedir para sentar na mesa real e constrói sua própria, cercada por bilionários, buquês e câmeras. Quando Meghan Markle piscou, o mundo assistiu. E tudo que veio depois foi exatamente o que ela queria que víssemos. Houve um tempo em que Meghan Markle não errava. Era o conto de fadas feminista. A atriz americana que atravessou os portões de Buckingham para reescrever o script real, com microfone, causa e ensaio impecável. Mas agora as falhas já não são pequenas. Seus discursos empoderadores agora soam como monólogos decorados. A história de ter escrito para a Procter & Gamble aos 11 parece agora reprise cansativa de programa Daytime. Até Brooke Shields,
Na entrevista infame, parecia alguém esperando o texto terminar. As palavras que antes inspiravam agora parecem embaladas, polidas como em palestra TED, mas sem faísca. Hollywood já virou a página. Os cochichos aumentam. Muito calculada, muito curada, muito controlada. Esse brilho que encantava virou barreira. Produtores recuam, executivos se afastam devagar. Já não se encantam com seu brilho. Numa cidade de reinvenção, o branding de Meghan é previsível demais, teatral demais para confiar. Vou sempre defender aquele homem, pois acho que ele foi completamente prejudicado por aquela mulher. Ele está nas Filipinas agora. E os bilionários, a elegância, o poder silencioso, eles não querem drama estampado nas capas, travestido de influência. Querem discrição, não documentários, mistério, não discursos, privacidade, não cobertura de imprensa. Mas Meghan se move em manchetes. Cada aparição, cada lançamento, cada evento social é envolto em brilho de PR e rollout estratégico. Não sussurra riqueza, grita controle. O que ela fez foi manter Harry rodando nesse jogo. Ela criava situações, complicava a vida dele, e ele não sabia lidar. Então ele tentava agradá-la. E agora seus movimentos soam menos como ambição e mais como preparação. Como se algo grande estivesse chegando. Um virar de página, um fim. Sua marca solo não soa independente, soa proposital. A omissão de Harry não é um lapso, é limpeza narrativa. A mulher que lutou por amor, liberdade, verdade, parece estar planejando a saída, um contrato de marca, um lançamento calculado, um passo de cada vez. A notícia amarga. A marca de Meghan já não é invencível, e se você ler nas entrelinhas verá o que já está acontecendo. Não só uma marca em crise, mas uma separação sendo protagonizada em tempo real. É inquietante, ele é muito vulnerável, e ela o manipulou com estratégia. Não se engane, Meghan Markle ainda recebe convites para a mesa dos bilionários, mas não se deixe iludir pelos sorrisos, pelo champanhe ou pelas fotos vazadas com precisão. Porque, embora os bilionários possam gostar do charme de uma duquesa vestida de Dior, nenhum deles quer ser o próximo capítulo da sua saga pública. Simulation. Ele está lá com Thomas Markle Jr., apenas tentando fugir de tudo. Quando falamos de privacidade, e Harry dizendo, quero segurança, eles foram perseguidos sem trégua. Os bilionários aceitam o jantar, saboreiam o vinho, mas não assinam para entrar na história, porque por trás do luxo e do charme existe uma máquina narrativa. E ninguém quer ser o próximo nome engolido pela lenda em mutação de Meghan, não depois de Harry. E falando em Harry, onde ele está nisso tudo? Não é mais o protagonista, nem mesmo um coadjuvante. É o pós-crédito em uma história que já seguiu sem ele. O homem que um dia renunciou à realeza por amor, agora permanece à sombra desse mesmo sacrifício, observando enquanto a mulher por quem ele desistiu de tudo se relança, se reinventa e reescreve o enredo, sem deixar sequer uma vírgula para ele. Porque o próximo ato de Meghan não é sobre parceria, é sobre poder, é sobre autonomia, é sobre ela. E Harry, nem nota de rodapé. Ele é o bug, o erro de formatação, a parte do conto de fadas que não combina mais com a nova estética. E agora? Não há pronunciamento oficial, nenhuma coletiva de imprensa anunciando separação, nada de batalhas judiciais ou disputas por guarda nos tabloides. Apenas distância. Duas vidas se afastando sob o peso de um silêncio mútuo. Harry está em algum lugar do Reino Unido, agarrado aos jogos invictos e momentos de legado que parecem cada vez mais esquecidos. Enquanto isso, Meghan está sob lustres dourados, sem olhar para trás. Ele ainda defende a história de amor. Ainda tenta provar que valeu a pena. Que não foi só uma fase, que o conto de fadas foi real. Mas o conto já foi arquivado, editado, reempacotado e discretamente deletado da pasta midiática de Meghan. Isso não foi um casamento feito para durar. Foi uma parceria nascida do potencial, da exposição, do alinhamento estratégico
E agora está se desfazendo, não com escândalos ou brigas explosivas, mas com precisão cirúrgica, um piscar de olhos, um jantar, um pote de geleia por vez. Houve um tempo em que o príncipe Harry desistiu de um reino por amor. Deixou palácios, protocolos e poder por uma mulher em quem acreditava. Mas o amor não saiu do palácio com ele. Saiu depois vestida de grife, escoltada por bilionários e amparada por um plano de marca. Já houve um tempo em que Meghan não apenas entrava em um ambiente, ela dominava. Do tapete vermelho às varandas reais, dos painéis feministas às entrevistas bombásticas, ela brilhava com uma aura inatingível. Era a duquesa ousada, a outsider de Hollywood que rompeu com séculos de tradição, usando um vestido da Givenchy e milhões de seguidores. Ela foi literalmente uma supernova real, brilhante, veloz, ensurdecedora. Mas supernovas, por definição, não duram para sempre. E agora o brilho começa a apagar. A mudança é palpável. Nos bastidores da mídia, os sussurros que antes se perdiam atrás de capas brilhantes agora se tornam cochichos corporativos. Murmúrios em salas de reunião, queixas a portas fechadas, olhares céticos de executivos. Essa foi a marca que Meghan construiu desde o início. Impecável, polida, poderosa. Ela nunca fingiu ser caótica, nunca quis ser crua. Era o retrato do autocontrole. A duquesa da imagem, a rainha da curadoria, cada look, cada frase, cada pausa, tudo ensaiado à perfeição. Mas há um problema com marcas perfeitas. Quando o brilho se desgasta, o que sobra precisa, desesperadamente, ser real. Agora as pessoas estão enxergando além dos filtros, estão fazendo perguntas, estão percebendo a estratégia, e não de uma forma elogiosa. O que antes parecia empoderador, agora soa como algo fabricado. O que antes parecia visionário, agora parece cansativo. E por trás dos jantares à luz de velas no jardim, dos potes de geleia artesanal e dos ensaios fotográficos solo, há uma verdade inegável emergindo. Ele foi entrevistado. Dá para ver que pensa antes de falar. É muito equilibrado e sempre foi extremamente respeitoso com a falecida rainha, a quem admirava profundamente. E o que esse casal a fez passar é algo que jamais conseguirei perdoar. Nos últimos anos, a família real não tirou seu título. A instituição não o exilou. Meghan Markle o fez. Não com escândalos nem espetáculo, mas com silêncio, com estratégia, com um afastamento cuidadosamente calculado. Porque ela não precisa de um trono, ela precisa de uma câmera, de uma marca, de uma rede de bilionários, de um império solo. E Harry? Ele não é o rei, não é o co-protagonista. É um homem adorável, mas não exatamente quebrado, e sim profundamente marcado por tudo aquilo em que foi lançado quando Meghan M entrou na história. Tudo está muito bagunçado, e sinceramente, acho que sem consertar as bases dessa relação, ambos. Ele é a reviravolta no roteiro que ninguém esperava. E na história de Meghan, a que ela escreve cena por cena, esse é o papel mais cruel de todos. Porque quando o conto de fadas se apaga e o holofote muda de direção, só uma verdade permanece. Não foi a coroa que quebrou Harry, foi o amor. Seja lá o que for isso, não parece para sempre. Nenhum comunicado à imprensa é necessário. As ações de Meghan dizem tudo. E Harry já não é o parceiro, é a nota de rodapé.